Você faz a vida, a sua vida, ficar fácil? Ou você complica para ela ficar mais difícil para você mesmo? Te convido para essa reflexão hoje aqui nesse canal comigo. Eu sou Lisandra Barbuto, psicoterapeuta, amante do ser humano com toda a sua potencialidade, ainda que isso seja complexo. E aqui nesse canal eu compartilho com você experiências que eu passo, temas que me atravessam, histórias, leituras. O que a gente pode ir tendo de recurso, né, de conhecimento, de aprendizado para fazer a nossa vida ficar um pouquinho melhor e principalmente que eu me conheça. Porque é quando eu me conheço que eu consigo estar nessa vida tão complexa, mas também maravilhosa, de uma forma firme, estruturada, gostosa, leve, para mim. Porque no final, embora isso pareça egoísmo, é que se eu estou bem, o meu entorno também fica bem, fica mais fácil. Bem-vindo e bem-vinda, eu adoro escutar seus comentários, porque assim me ajuda também a refletir sobre o que a gente pode conversar aqui. E essa é a forma que a gente tem de trocar nos ambientes virtuais. Que tema é esse? Fazer ficar fácil para mim. A gente percebe que a vida é muito complexa. A vida, ela todo tempo traz algum grau de dificuldade, de problema para resolver. Eu tô aqui quieta na minha, mas chegam problemas, né? Chega uma conta que não foi paga, seja porque o banco errou, seja porque alguém fez errado no trabalho e o pepino sobra para mim, seja porque eu estou andando na rua, vem uma pessoa atribulada com o carro e bate no meu carro e aí a gente tem um monte de coisa para resolver, seja a minha saúde, a saúde de alguém querido que começa a me chamar a atenção e eu preciso resolver, ajudar, estar ali. Então, são alguns pequenos exemplos de que a vida, ela traz as suas complexidades. E aí, na minha prática como profissional, que estou aí atendendo pessoas, acompanhando pessoas no processo de autoconhecimento, é muito comum que as pessoas cheguem e assim, quando que isso se resolve e eu vou chegar e aí tudo vai ficar maravilhoso. Toda a vida fica perfeita. Não, não é assim que funciona. A vida vai continuar com todas as questões, com todos os altos e baixos, né? Dias tranquilos, dias com problemas, dias que tudo flui, dias que nada flui. Porque assim a vida é um processo, né? Assim como o tempo, né? O tempo climático, né? E o tempo também nos mostra isso, que cada dia é de um jeito, né? No tempo climático, um dia chove, um dia faz sol, em alguns lugares tem terremoto, em outros lugares tem vulcão, tem ondas, tem rios que sobem e que baixam. Então, a vida é assim. Como eu faço para facilitar estando nesse mundo, nesse contexto em que cada dia é de um jeito? Só tem uma forma, que eu entre em mim, que eu me conheça, que eu trabalhe sobre mim mesmo, sobre os meus traumas, sobre as minhas dores, sobre as minhas demandas e necessidades, para encontrar o meu lugar. Eu firme, eu em mim, eu me habitando. É sobre isso que eu falo o tempo todo, né? Aqui eu falo sobre isso. Como eu me encontro. A única forma é mergulhando nesse universo infinito que sou eu mesma. Quanto mais a gente entra, mais a gente descobre coisinhas, portinhas dentro de mim. Minhas diversas partes, né? Eu gosto muito daquela analogia à carruagem, a parábola da carruagem, que eu deixo inclusive o link aqui, para se você não conhece, eu explico um pouquinho, eu conto essa história, que nos mostra que somos diversas partes, né? Eu tenho aqui, um dia é a minha parte com raiva, um dia é a minha parte rebelde, um dia é a minha parte tranquila, e elas vão ocupando espaços e atuando nesse meu mundo interior, né? E que se expressa para a vida, porque é desde o meu mundo interior que eu me expresso para a vida. E aí, quando eu me expresso na vida, como eu me expresso? Esse é o tema,
né, esse grande tema, para a gente olhar de uma forma um pouco mais profunda. Como eu me expresso na vida, como eu atuo, quais são as minhas escolhas? São escolhas para facilitar ou para dificultar? A minha vida e a vida dos outros ao meu redor, com quem eu vou me encontrando, né, nos ambientes que eu transito. Como eu faço para facilitar? E aí parece uma coisa louca, né? Porque, né, o que eu estou dizendo aqui? Você pode estar pensando aí, como assim eu vou dificultar a minha vida? Pois pare e analisa um pouco como você se relaciona com a vida. As decisões que você tomou, a forma como você lidou com as adversidades da vida na última semana. Toma uns minutinhos. Até para o vídeo para você refletir sobre isso, lembrar. Você facilitou para você, de fato? Reflita um pouco sobre isso. E aí, por que a gente não facilita? A gente pode pensar por diversas perspectivas e eu vou refletir com você aqui sobre algumas. A começar pelo trauma, né? O que a gente percebe como o trauma se manifesta no nosso sistema, no nosso ser? A gente fica dando volta neles. Então é quase como eu vou fazendo ficar difícil porque reforça aquelas crenças. Então reforça aquela crença de que eu sou difícil, então eu vou fazer. É quase inconsciente a sua manifestação, mas aí alguém fala uma coisa, você retruca, você questiona, você diz que está errado, você quer que faça de outro jeito. Isso tudo é dificultar para você e para os outros também. Ou uma crença de que todo mundo é difícil, as pessoas não são confiáveis. Então você vai para a vida sempre com essa percepção de que os outros não se pode confiar. Então você vai com suspeita, você vai em estado de defesa, porque você precisa se defender, afinal, o mundo é muito ameaçador. E de fato estamos em um mundo, né, se a gente parar para pensar, tudo que está acontecendo no mundo contemporâneo é ameaçador. Mas nem tudo, se a gente parar para ver, pera, se eu vou ali conversar com o atendente do supermercado, ele está ali fazendo o trabalho dele, né? O motoboy que chega para me entregar alguma coisa e nem todo mundo está querendo me ameaçar. Mas as minhas histórias de vida, tudo que eu vejo no jornal, né? Que as notícias são maravilhosas para nos deixar em estado de alerta, tudo isso vai me deixando em um estado de defesa e assim esse sistema, esse organismo traumatizado reage nesse modo defesa. Assim, eu estar num estado de defesa, eu estou quase pronto para atacar, olhando todos os sinais que podem me fazer mal para que eu ataque. E o pensamento também, e o planejamento também, e a forma com que eu ajo. Porque dentro de mim eu estou dando volta nesses medos, ainda que inconsciente. É quase como se eles ficassem ali de uma forma bem escondida, né? É algo escondido que vai fazendo pressão no que aparece, e aparece dificultando, em um estado mais agressivo, ou muito agressivo. Então essa é uma forma que eu vou me manifestar fazendo as coisas ficarem difíceis. Aqui alguns exemplos. Pode ser que esses exemplos você se lembre, você faça dessa forma, ou talvez você tenha outros. Inclusive te convido a compartilhar aqui para a gente ir trocando e ver que, olha, estamos juntos nesse barco e como a gente pode cuidar de nós, como a gente pode lembrar de nós mesmos para encontrar uma forma de estar mais leve, de uma forma mais fácil de estar na vida. É esse corpo, esse sistema que está nesse modo traumatizado. Então, como a gente faz, e aqui já falei várias vezes de como a gente pode fazer, né, para diminuir um pouco esse estado de defesa. Uma forma é que eu me trate com gentileza, que eu vou cuidando de mim, dando espaços para o sentimento, dando espaços para perceber meu corpo. Isto é lembrar de mim. É lembrar que algo acontece aqui dentro de mim e esse é o meu universo.
Esse é o meu espaço. Quanto mais eu vou me dando conta de mim e do que passa em mim, eu vou encontrando formas dentro de mim de facilitar, de abrir espaço, de ir para um lugar mais confortável em mim mesmo. Mas isto, né, isso não basta, porque chega um momento, e aí é o convite de hoje, chega um momento em que eu devo optar por encontrar o caminho mais fácil, inclusive ser gentil comigo. Então, ser gentil comigo, não me pressionar tanto, e deixo aqui alguns links sobre esse tema, como eu ser gentil comigo, como que isso facilita com que eu abaixe um pouco o meu modo de defesa, logo possa estar na vida vendo se há uma ameaça real ou não. Então tudo isso parte, primeiro, da minha capacidade de escolha. Mas vamos ver de uma forma bem profunda, mais profunda. Para que eu escolha, eu também preciso estar mais tranquilo, mais calmo, para poder ver o que eu vou escolher, inclusive o trato comigo mesmo. Como eu me trato. E para isso eu preciso dar atenção. Atenção a mim e ao entorno, né? Porque pela atenção eu vou sentir em mim o momento exato, o momento em que eu paro e vejo aqui está indo um modo de agressividade, um modo de autoexigência, até comigo mesmo, então eu paro para escolher uma outra forma de me tratar. O mesmo para fora. E quando eu estou falando isso, assim, né, qual é a minha escolha? Eu escolho o caminho iluminado da luz ou eu escolho o caminho da escuridão? E o que é a escuridão? A escuridão são esses pensamentos que ruminam, são esses medos, são eu olhar só para o problema e achar que nunca tem saída. Você se reconhece aí? Às vezes, em alguns momentos, isso nos toma. Né? Toma uma desesperança, porque não vejo saída. Isso é a escuridão. Mas eu posso optar. Então, logo eu me dou conta que estou nesse lugar tão escuro interno, buscar ajuda, conversar com alguém de confiança, quem sabe escutar o que eu estou falando, né? Voltar nessa lembrança que eu estou aqui falando com vocês, isso é uma lembrança. Vamos lembrar que há essa opção. Olhar para a solução, conversar com pessoas que eu confio, claro, que eu vejo que pode me trazer assim, ideias, possibilidades para a solução, porque não adianta nada também eu procurar pessoas que só estão vendo problema e que só estão vendo ameaça. Não, eu procuro pessoas que me motivem, pessoas que me ajudem a pensar na solução, a abrir possibilidades. Então, essa é a escolha. Quem eu escolho conversar? E aí o trauma que eu falei, o que ele faz? Ele quer trazer a gente de volta para ficar ruminando o problema, ficar ruminando que não tem solução. Então, quando você se deparar com isso, eu preciso respirar, a gente respira, estou nisso. Se dá conta de que você está nisso, respiro, abro espaço e escolho ir para um lugar mais iluminado. A luz, né, é como eu escolher o lugar iluminado, é como um interruptor. Você está num quarto escuro, você acha o interruptor. E quando você acha, você clica nele, a luz aparece, aí ilumina. Aí você pode ver a chave que eu estava procurando, a minha bolsa, o que eu estou procurando aqui? Que ilumina. Então esse é o simbolismo da luz. Então quando eu me dou conta que está escuro, eu procuro o interruptor. E o que é? É tudo isso que eu falei. Possibilidades. Uma pessoa, escutar o vídeo, buscar informação, me arrumar, tomar um banho para limpar tudo isso que estava aqui. Então, a gente tem muitas possibilidades,
muitas possibilidades. Mas a gente volta para há um momento em que há uma escolha. E aí, longe de estar aqui falando isso para que a gente tenha um pensamento estratégico, busque mais eficiência, vamos chegar nisso. Mas não é para isso. Mas é quando eu estou bem, quando eu estou no meu estado melhor, no meu potencial, na minha autoconfiança, eu vou ter um pensamento estratégico. Eu vou encontrar soluções, eu vou ser mais eficiente, porque eu vou estar com mais foco, minha criatividade também vai estar ativada. Então, o fim não é buscar soluções para ser eficiente, né? Como o mundo hoje diz, tem que ser eficiente, tem que ter pensamento estratégico, fazer bons planos. Eu alcanço isso também, mas o fim é que eu esteja inteira, com o meu máximo do meu potencial. Aí, como consequência, chegamos em tudo isso, porque eu vou saber pôr limite, eu vou saber ser assertiva com as palavras, eu vou conseguir me valorizar, eu vou conseguir permitir que o meu potencial esteja aqui. E aí a vida flui, ainda que todas as adversidades continuem a acontecer, como a natureza. A vida é assim. E talvez seja essa a beleza da vida. E também longe de estarmos aqui num positivismo inocente. Não é um positivismo inocente, é cuidado. É cuidado de mim mesmo, é autoconhecimento, é reconexão comigo, conexão comigo. Porque se eu estou conectada em mim, se eu me conheço, conheço meus personagens, não é que eu vou estar positiva, eu vou estar presente. Presente. Em alguns momentos, eu vou estar positiva. Em alguns momentos, eu vou estar triste, porque sentimentos passam no meu mundo interno. Emoções passam, mas eu não me perco de mim mesma. Eu sigo a vida com os pés no chão, conectada comigo. Tudo que tem a ver com a vida, inclusive as minhas emoções que me atravessam, fazem parte. Eu vivo. Eu vivo. E eu vivo melhor, de forma mais fácil, porque é melhor para mim. Porque eu gasto menos energia, porque eu fico mais focada, porque eu estou mais eficiente, meus pensamentos estão mais claros, porque é melhor para mim. E esse tipo de egoísmo, ele é bom para todo mundo. Ele é bom para mim e ele certamente é bom para todo mundo que está em volta. Quando eu olho para mim, aprendo com os meus equívocos, supero os desafios, me conheço cada vez mais. Te ajuda a pensar formas de ser mais fácil para você estar no seu estado mais pleno, habitando-se e vivendo a vida? Me conta aqui para a gente seguir junto. Muito obrigada pela sua companhia. Me ajuda também a estar aqui com você.